Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma palavra, uma reflexão a respeito da doutrina do pecado, que é chamada como a ramatologia. Então, nós hoje vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito do pecado. Então, nós sabemos que na Bíblia, o mal moral, ele teve lá só nesse mundo, ele teve origem neste mundo. Então nós, seres humanos, nós lidamos com esse fenômeno chamado pecado e nós dizemos que é uma fraqueza, foi um erro, foi um deslize, foi uma queda. Então várias definições a respeito do pecado é dada no nosso contexto aqui humano, O fracasso, o erro, a iniquidade, as transgressões. Mas vamos hoje aprender a respeito o que a Bíblia, como é que a Bíblia apresenta, por exemplo, o pecado, Aonde surgiu esse pecado, algumas verdades a respeito deste pecado. Então, vamos aprender algumas verdades. Então, nós temos aí, meus irmãos, a primeira verdade é que Deus não é o autor do pecado. Então, nosso Deus, por ser um Deus presciente, onisciente, onipotente, Deus já previa já a entrada do pecado no mundo. É por isso que ele tomou uma providência em já planejar um plano de salvação. Agora, alguns motivos que eu comprovo que Deus ele não é autor do pecado. Primeiro, em Jó 34, versículo 10, vai dizer que Deus ele é um Deus todo-poderoso e é um Deus que não pratica a perversidade. Em Isaías, no capítulo 6, versículo 3, vai dizer que Deus ele é santíssimo. Os serafins cantavam dentro do seu trono, dizia: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora, Deuteronômio 32 e o versículo de número 4, nós vemos também que Deus não é um Deus de injustiça. É por isso que Deus não é o autor do pecado. Diz assim, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele justiça, justo e reto. Então Deus é justo e reto. E para nós fecharmos esse entendimento que Deus ele não é o autor do pecado, agora Tiago, no capítulo 1 de Tiago, e o versículo 13, vai dizer assim, Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então está comprovado, aqui que Deus ele não é o autor do pecado. Então, não foi da vontade de Deus que o homem, pecasse, E muito menos o anjo querubim pecasse. Então, essa é a primeira verdade que eu falo para vocês, é que Deus não é o autor do pecado. Deus te abençoe por essa reflexão e nós iremos seguindo aí, falando a respeito de outras verdades a respeito do pecado.